Olá, sejam todos bem-vindos ao Hoje no Ar. Eu sou a Ludmila Valadares e no programa de hoje eu recebo o secretário de comunicação aqui de Suzano, Paulo Pavione. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Ludmila. Obrigado a Estela, a Neus, ao Walter pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Bom, secretário, você é um profissional muito jovem, mas com um currículo muito robusto já. Já atuou em redações, assessorias públicas e privadas e hoje lidera a comunicação da Prefeitura de Suzano. Como a sua trajetória te preparou para assumir essa pasta que é tão importante para o município? Ludmila, eu acho que antes de tudo, assim, eu amo ser jornalista. Eu fiz jornalismo por amor. É uma profissão assim que me encanta desde quando eu era pequeno. Então, foi tudo muito, assim, fluiu de uma forma muito positiva a minha vida, sabe? Porque eu estudei com bastante afinco na faculdade, tive grandes oportunidades, eu passei por agências de publicidade, trabalhei como analista de mídias sociais da marca Doritos, por meio da empresa iCustomer. Eu fui repórter do Diário de Ferraz, assessor de imprensa lá no Butantã, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, até chegar aqui em Suzano. Então foram várias experiências que me trouxeram até esse momento e eu peguei um pouquinho de aprendizado de cada lugar para conseguir aplicar aqui hoje. Eu sou muito feliz dentro da profissão. Legal. E a comunicação pública exige um equilíbrio ali entre a transparência, a responsabilidade institucional e a proximidade, querendo ou não, com a população. Quais são os principais desafios enfrentados hoje na gestão da comunicação do município com uma cidade do porte de Suzano, na sua opinião? Eu costumo dizer que trabalhar com comunicação pública foi onde eu me encontrei. E para a gente fazer uma comunicação pública assertiva, a gente precisa sempre estar próximo à população, a gente precisa dar o conhecimento à população para que eles possam exigir os serviços da prefeitura, né? Então, se eu consigo explicar, informar uma pessoa que mora no Badra, que existe, por exemplo, a Clínica da Mulher ou a Clínica da Família na região norte, se eu tenho condição de ajudar as pessoas a terem o conhecimento sobre os serviços públicos oferecidos pela prefeitura, eu estou cumprindo o meu papel. Mas, para além disso, obviamente, eu tenho que trabalhar com bastante responsabilidade, com bastante transparência. Então, tudo que a gente tenta fazer diante da comunicação pública da prefeitura é informar a população por meio das redes sociais, através da imprensa, que a gente tem hoje um grande parceiro, que é o Grupo Hoje de Comunicação. Então, a gente tenta fazer todo esse processo para que eles tenham mais informação. Não só no meio digital, né, mas também no meio offline. Então, quando a gente tem grandes campanhas de vacinação, por exemplo, a gente trabalha com carros de som, material offline, né, flyers, folders. Então, a gente tem uma série de trabalhos que a gente tenta aplicar dentro da nossa rotina para que a gente consiga ter um acesso melhor à população, né? Que a cidade é grande, a gente tem mais de 200 quilômetros quadrados, é uma cidade com mais de 300 mil habitantes, então a gente tem que tentar dialogar não só na malha central, mas em todas as regiões, sobretudo nos lugares mais distantes, né? Legal. E sob a sua liderança, já como secretário de comunicação, Suzano ganhou destaque pela modernização da comunicação institucional. Quais estratégias e ferramentas foram fundamentais, na sua opinião, para tornar as redes da Prefeitura de Suzano uma referência aqui na região? Lud, obrigado pelas palavras. Quando eu cheguei em 2017, Lud, a comunicação ela não tinha a maioria das coisas que ela tem hoje, de dispositivos. Então, a gente não tinha tantas redes sociais, a gente não tinha um trabalho tão ágil ali, que necessitava desse trabalho, desse olhar mais dedicado à comunicação mesmo, né? Então, na liderança do prefeito Rodrigo Axuxi, né, do nosso ex-prefeito, e da nossa ex-primeira-dama Larissa, eles entenderam a importância de divulgar da comunicação e entenderam que isso é um aliado direto da gestão, né? Então, eu faço a gestão pública eficiente, mas eu preciso também dar transparência, dar publicidade a todos esses trabalhos. Então, quando eu tive a oportunidade de começar a fortalecer essas ferramentas, hoje nós temos 7 redes sociais, a gente tem um banco de imagens público para a população acessar as informações e imagens. A gente tem um contato muito bom com a imprensa para poder divulgar também. Por dia a gente recebe mais de 20 demandas dos veículos de comunicação querendo entender um pouco mais sobre a nossa rotina.
sobre os serviços da Prefeitura de Suzano. Então, a gente tem uma gama de atividades ali que não existiam anteriormente. Então, projeto, colaboração. Uma das coisas que eu mais me orgulho, Lud, dentro da comunicação, é a CIL, que é a Central de Interpretação de Libras, que foi a primeira do Alto Tietê, não existia antes aqui na região. A gente fez a nossa primeira central de Libras aqui e a gente consegue levar a informação de uma maneira fácil à comunidade surda. Então, o deficiente auditivo, né, a pessoa com deficiência auditiva, que não tinha acesso ali à informação, não tinha acesso aos serviços públicos, eles começaram a ter esse apoio da Central de Libras, que está dentro da Secretaria de Comunicação. A gente também tem outros projetos, como o projeto Colaboração, que é de combate às fake news. Então, a gente tenta fazer formação de líderes comunitários e explicar sobre a prática do jornalismo, da comunicação, mas sempre evitando as notícias falsas e como eles podem identificar essas notícias falsas, né? Então, eu acredito muito no marketing de pequena influência, eu sempre reforço isso nas minhas palestras. Então, eles conseguem ali, como líderes comunitários, identificar todo o nosso trabalho e eles se tornarem multiplicadores de informações da prefeitura. Então, são uma série de atividades que a gente tem e que não tinha antigamente, e graças à gestão do prefeito Rodrigo, que pavimentou para uma cidade muito melhor hoje, a gente consegue e tem condição de fazer todo esse trabalho. Legal. Falou algumas ações, né, que você esteve à frente aí. Tem alguma aí que tá no seu coraçãozinho ou uma memória muito boa já como secretário de uma ação que você fez que mudou um pouco sobre a sua perspectiva na comunicação? Lud, o que me faz assim ser apaixonado por jornalismo é que a gente tem o poder e a possibilidade de contar histórias, de fortalecer histórias, narrativas, mas principalmente assim, levar informação, conhecimento. Então, quando eu entrei na comunicação pública, eu vi que o jornalismo ele é potencializado ao máximo, assim. A gente não só tá ali com essa possibilidade da comunicação, do jornalismo, mas a gente também tem a possibilidade de acesso a políticas públicas. Então, quando eu entro para a prefeitura, que eu já tinha trabalhado em prefeituras anteriormente, em secretaria estadual, então eu entro na prefeitura dos anos já com um conhecimento, mas foi olhando ali uma liderança forte, que era o Rodrigo Achiuchi, que você olhava assim o desejo dele de fazer acontecer, a Larissa também. Então, isso me deu ainda mais gás e mais força para eu pensar em políticas públicas. E aí, assim, o gostoso da administração é as relações que a gente firmou entre o secretariado, principalmente. Eu tenho muita possibilidade ali com eles. Então, a gente tem muitas trocas. Um dos projetos que assim, eu amo é o Baby Me Leva. Foi um projeto criado pela Secretaria de Comunicação, o site, o nome, a identidade, tudo. E a gente levou essa proposta para o secretário André Chiang, do Meio Ambiente, que cuida do bem-estar animal. Então, hoje o projeto ele já soma mais de 2.000 cães e gatos adotados. E sabe assim, Lud, cara, surgiu ali na comunicação, numa conversa, a gente projetou isso, criou e deu certo. E aí você vê que assim, foi muito positivo e está sendo positivo. Algo que às vezes é simples, mas que impacta, né? A longo prazo, A longo prazo, 2.000 cães e gatos, Lud, sabe? É muita coisa. Então, eu fico muito feliz de ter colaborado diretamente com esse projeto. Um outro projeto, assim, que eu gostei muito, que foi muito importante, foi no período pandêmico. O prefeito Rodrigo me chamou no gabinete, à época, e falou assim, olha, a gente vai fazer a virada da vacina. Aí ele falou, vamos ficar 36 horas ininterruptas fazendo vacinação na arena. E aí eu chamei minha equipe e falei assim, o que vocês acham da comunicação acompanhar às 36 horas, fazendo um post nas redes sociais de informação a cada hora, levando notícia e informação à população. E minha equipe abraçou o projeto, nós ficamos lá, Lu, de 37 horas ininterruptas, assim, a minha equipe ficava, a gente foi fazendo revezamento, mas a equipe que ficou de madrugada, a equipe que ficou durante a manhã, a tarde, a noite, e a gente virou ali, e foi muito gostoso, assim, você ver que a gente estava num período muito difícil, que foi o período pandêmico, um período de medo, um período de tantas perdas, né, mas que a gente conseguiu ali mostrar a efetividade da comunicação.
Teve muita gente que falava assim, olha, eu estava acompanhando aqui a fila através dos posts que vocês estavam fazendo, para eu saber o horário que eu poderia vir. E aí eu vi que agora já estava mais vazio, então eu tô aqui. Então você vê que teve uma efetividade ali aquele trabalho, né? Enfim, são tantos projetos, Lúdia. Eu tô 8 anos aqui, eu entrei com 21, tô com 30. Então são 9 anos aí já na gestão da Prefeitura de Suzano, né, no trabalho. E são tantos projetos, assim, que se a gente parar aqui, a gente vai ficar, né, Estela? A gente vai ficar aqui até amanhã, e aí... Mas, assim, eu tenho muito carinho por cada ação, por cada projeto. Ainda no período pandêmico, Lud, a gente organizou com a Secretaria de Educação para que cada criança fizesse uma carta para os idosos que estavam isolados. Legal. Então, o público de vulnerabilidade eram as pessoas idosas, né, da melhor idade. E aí a gente, como eles estavam muito tempo sozinhos, eu era professor voluntário no SASP de alfabetização digital e eu ensinava a mexer no WhatsApp pra galera. E eu tinha um grupo com eles e muitos me relatavam que eles estavam sozinhos, que eles não conseguiam visitar os parentes, porque tinham filhos que trabalhavam na saúde, enfim, que não conseguiam ter esse acesso para não pegar o vírus, né? E aí a gente fez esse projeto dessas cartinhas. A gente pegou todas as cartinhas que os alunos da educação fizeram e levamos tanto para os idosos que estavam em isolamento, quanto para os profissionais da saúde. E foi, assim, sensacional. Saiu na Globo São Paulo, Que isso. legal. Então, são projetos que são pequenininhos, mas que eles fizeram um grande impacto. A Central de Libras, como eu te disse, assim, é uma coisa que me deixa muito feliz. A gente fez um parto, uma interpretação de um parto, Lud, assim. Você já imaginou uma pessoa com deficiência auditiva que tá ganhando neném, mas que não consegue dialogar com o médico? E a gente estava com uma intérprete ali, acompanhando todo o processo, ajudando e falando. Inclusive, foi a Cláudia Oliveira, um beijo para ela, que é uma excelente intérprete aqui da nossa cidade. Mas olha só como que a gente consegue utilizar da comunicação para as políticas públicas aqui e fortalecer cada vez mais o nosso trabalho aqui na cidade. Perfeito. Você falou um pouquinho sobre o seu grupo, né, com quem você trabalha, os jornalistas que estão dentro da comunicação. E como que é a rotina, né? Acho que muitas pessoas, nossos telespectadores, não imaginam como que deve ser uma rotina de um jornalista, de você como secretário atuando dentro de um gabinete. Como que funciona isso? Lud, quando é muito engraçado, assim, eu convidei algumas pessoas para integrarem a minha equipe, e aí eles faziam parte de redações aqui da região, né? E aí quando eles entram na comunicação, eles falam assim, meu Deus, eu não sabia que era tanta loucura, assim, era tanto trabalho. Mas é tão gostoso, assim, ó. A comunicação hoje, ela é dividida em 6 departamentos. A gente tem o departamento de jornalismo, que é um dos principais, que a gente faz o trato com toda a imprensa da região, da capital, do Brasil e até do mundo, assim. Em períodos que nós chegamos a receber demandas de redações da Inglaterra. Então, a gente está ali para fazer esse suporte. A gente manda por dia, Lud. A média que a gente tem é de 7 releases por dia. O que são releases? Hoje, o release aqui da região, ele tem uma outra característica, né? Uma outra característica. Ele vai como se fosse uma matéria pronta ali, né? Então, a gente manda um conteúdo, já tem citação, já tem toda a apuração feita, a gente já deixa tudo bem estruturado para mandar para as redações utilizarem desses materiais falando sobre os serviços da prefeitura. É muito importante destacar isso. Então, a comunicação ela trabalha para a instituição. Então, a gente está ali para apoiar a imagem da Prefeitura de Suzano. Nesse processo, a gente tem, então, o jornalismo que tem todo esse trabalho. Hoje, o jornalismo ele é liderado pelo jornalista Thiago Pantaleon. Ele tem o apoio ali principal do Fábio Miranda. O Daniel Marques é o nosso repórter, o Igor Gama também. E a nossa estagiária, a Evelyn. Eles que integram ali o time de jornalismo. Além do time de jornalismo, nós temos o time de mídias sociais, que cuidam hoje de 7 redes sociais. A gente tem... E não é fácil, né? Você imagina que você fazer 7 conteúdos, né, diferentes, porque apesar de falar sobre o mesmo tema, por exemplo, o resumo semanal, toda sexta-feira a gente traz um balancinho ali da semana. Sim. A gente, pro Facebook, é um vídeo na horizontal. Pro Instagram, um vídeo na vertical. No TikTok, não é um vídeo igual, é um vídeo falado no microfone com a linguagem do TikTok. Sim. Então, no Twitter, a gente usa as threads, né, que é o X. Então, a gente segue o fio lá com as informações. Então, cada um tem a sua especificidade. Então, a gente hoje tem o Instagram, o Facebook, o YouTube, o LinkedIn,
o X, os Threads, o TikTok, a gente tem o Flickr, que é o nosso banco de imagem. Então a gente está tentando... Muitas coisas. A gente tenta estar inserido em todos os ambientes. Por dia, são mais de 30 posts que nós criamos para as redes sociais, para 7 redes sociais, né? Então, é um trabalho muito grande. Hoje, o time de mídias é da Dani, a Daniele de Senso Paulic, ela que cuida, nossa coordenadora. Ela tem como braço ali o Gabriel Lima, a Fabiola, a Bruna, a Júlia, nossa estagiária, a Luana Bergamini, que é uma fotógrafa mais dedicada para o time da Dani. Então, é essa equipe que cuida das redes sociais. Além desses 2 departamentos, nós temos o departamento de cerimonial e eventos e comunicação visual. Então, eu falo que eu gosto muito de comunicação visual. Então, quando você vai, por exemplo, Lud, no Mirante do Sesc, você vê a identidade que foi criada, você vai dentro de um posto de saúde, você vê os adesivos colados, você vai dentro de uma escola, você vê a fachada ali, aquela adesivação. Aquilo foi feito pela comunicação, foi criado por nós, foi confeccionado por nós. Então, eu tenho muito orgulho desse departamento também. Hoje ele é liderado pelo Jean, com apoio direto da Valéria, que cuida do cerimonial também. E eles estão com o estagiário João. Então, eles que cuidam disso, de eventos. Então, o projeto de colaboração também está com eles, que eu falei um pouco anteriormente. Os projetos que a gente tem independentes ali estão dentro do departamento de cerimonial, eventos e comunicação visual. Então, além desses 3, nós temos também o Dados, Tecnologia e Inclusão. Hoje, a prefeitura, a gente tem um departamento que é liderado pelo Yuri, com o Júlio e o Ricardo. Aí a gente tem as intérpretes Letícia e Larissa. Eles cuidam de todos os dados da prefeitura, Lud. Então, Paulinho, quanto de pavimentação o prefeito Rodrigo Axuxi fez? 350 quilômetros. Quanto que o prefeito Pedro Ix fez? Eles já fazem um levantamento para você. Legal. Então, quantas obras nós entregamos? Quais foram os prêmios que nós recebemos? Tudo que é de informação fica ali concentrado. Então, a equipe, ela trabalha muito com dados, né? Então, a gente sempre tenta ali... quantos releases a gente mandou no ano de 2024? Eles sabem exatamente os dados. Eles fazem balanço, Lud, de todas as secretarias. Então, das 19 secretarias que nós temos aqui na prefeitura... Eles organizam relatórios mensais para ver posicionamento de marca, como que cada secretário está posicionado, como que a secretaria está sendo vista nas redes sociais. Tem reclamação da população? A gente coloca a reclamação para eles saberem que precisa melhorar, precisa resolver. Então, a gente dá para eles todos os meses esse relatório que contém clipping de tudo que eles produziram, todas as informações pertinentes à comunicação sobre aquela secretaria, eles que desenvolvem esse relatório para entregar para o secretário, até fazer aquela leitura. E o secretário que fala assim, Paulinho, eu quero melhorar em tal coisa. A gente começa a criar estratégias ali para a gente tentar melhorar a imagem em determinados assuntos. Então, é um departamento que eu tenho bastante orgulho também. Eu tive a oportunidade de fazer essa criação junto com o prefeito Rodrigo. Dentro desse departamento, nós temos a Central de Libras também, e eles cuidam da parte de informação, de comunicação, né, de release e tal, dentro do site da prefeitura. Então, é um departamento enxuto, são 3 pessoas ali, mais as intérpretes, para cuidar de tudo isso, mas os meninos dão conta. Além disso, nós temos o assuntos administrativos, que está a Janaína, que é a coordenadora, junto com a Gisele, o Márcio e a Tereza. A Tereza é a nossa motorista. O Márcio, ele cuida de toda a parte de frota, de controle interno, CIs, ofícios que a gente recebe de igrejas, de entidades. Uhum. E a Janaína e a Gisele cuidam de todo o processo de RH dentro da comunicação. Elas cuidam também dos contratos, elas cuidam de todo esse processo administrativo, né? Horários, trabalho, enfim. Elas que fazem esse controle pra gente. E a gente também tem o departamento de fotografia, que está o Vanderlei, o Maurício, a Luana integra, o Gabriel também, eles ali estão sempre apoiando. Não significa que uma pessoa está no departamento que ela não ajuda o outro. Todo mundo ali transitando. Integrado ali uns com os outros. E aí, Lud, a gente tem 28 pessoas nesse processo, contando comigo, para a gente fazer a comunicação de uma prefeitura. Cidade inteira. Da cidade inteira, das 19 secretarias. Então, o que eu gosto muito, assim, que eu acho muito gostoso, é essa integração que nós temos. Então, todos os secretários, eles mandam
Toda segunda-feira as agendas para comunicação, a gente já sabe previamente o que a gente dá para divulgar, quais são as atividades que vão acontecer. Então a gente consegue já ir determinando ali no começo da semana todo esse processo de apuração, de controle de pautas. A gente tem a criação de conteúdos reativos, ou seja, aconteceu a gente publica, aconteceu a gente informa, mas a gente também faz o planejado. Então, esse planejamento, por exemplo, a gente está no mês de junho, que é o mês do meio ambiente. Então, toda semana tem saído conteúdos mais densos sobre meio ambiente da cidade, que são conteúdos que a gente pode falar sobre balanço de coleta seletiva. Por exemplo, sábado mandamos um conteúdo falando que o primeiro semestre desse ano, ele já superou em 70% o primeiro semestre do ano passado. Então, são informações importantes, dados importantes que estão concentrados na comunicação, é óbvio, com o apoio de cada secretário para a gente poder apurar. Então, imagina a loucura que é, assim, por dia, Lud, a gente tem cerca de 15 pautas. Então, eu tenho que ter equipe, equipe vai para tal lugar, equipe para ali, equipe para lá. E aí, quando você vê o Paulinho correndo, não é porque... É porque a gente tem que fazer muita coisa ali para conseguir dar conta, informar, levar a notícia para quem é de direito. E o nosso principal objetivo com tudo isso é informar a população, mostrar que a administração ela trabalha muito e que a gente está aberto para construir uma cidade melhor. E para a gente construir uma cidade melhor, eu preciso informar e receber esse retorno. Então, não achem, assim, a gente tem um saque 2.0 na rede social, as respostas que fica com a Júlia e com a Dani, elas respondem tudo em até 24 horas, cada comentário. E cada comentário, Lud, que chega pra gente lá, que aconteceu tal coisa, a gente sempre orienta, olha, você precisa procurar a ouvidoria, que é o ponto principal. Toda reclamação é encaminhada para a ouvidoria resolver com a secretaria. Mas não significa que nós, da comunicação, que recebemos aquele pedido ali, a gente fica de olhos fechados. Não, a gente pega aquele pedido e toda sexta-feira a gente encaminha um relatório para o secretário para ele saber o que ele precisa resolver ali diante da rede social. Então, precisa tapar um buraco, secretário Galo, olha, pediram para tapar o buraco em tal rua. Dá cruza com as informações da ouvidoria para ver se já tem pedido protocolado. Se não, vamos orientar a pessoa a fazer esse protocolo. E aí a gente organiza esse processo. E assim, eu falei do exemplo do Galo, porque o Galo é o mais rápido, Lud. É um secretário, assim, hiper eficiente. Se você fala assim, Galo, a pessoa pediu isso, ele já vai lá, não, pode deixar que semana que vem, ou amanhã eu já vou resolver. O Samuel também, da manutenção, iluminação pública, que vocês fizeram até a entrevista com o prefeito Pedro Ishi, né? Vocês falam sobre a cidade 100% LED. Suzano tem um aplicativo chamado Ilumina Suzano e todo mundo que acessa esse aplicativo com geolocalização, coloca a informação, o ponto que está faltando luz, em 72 horas a gente faz a manutenção. E hoje toda a iluminação está sendo de LED. Então, olha como é importante o trabalho da comunicação, com a tecnologia, com os secretários, para a gente conseguir resolver os problemas da cidade, né, Lud? Que legal. Bom, secretário, no último dia 16 de junho, você encerrou junto com o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Achiuchi, o projeto SER, Suzano Educa e Respeita, da Secretaria de Governo do Alex Santos. E como que foi sua participação? Olha, foi uma hiper-responsabilidade, né, Lud? Falar junto com o Rodrigo Achiuchi não é fácil. Mas eu até comentei com as minhas amigas, assim, o resultado foi hiper positivo. Eu fiquei muito contente com a palestra. Foi muito gostoso falar sobre comunicação, sobre o Projeto SER. O Alex, Lud, quando a gente chegou para falar sobre o Projeto SER, ele foi na minha sala, era 9 horas da noite. Aí eu falei, o que você quer, Alex? Lá resolvendo as minhas coisas, aí o Alex chega. Aí ele falou, não, eu tô com um projeto assim, eu queria fazer um projeto de formação continuada de lideranças. E aí eu falei, beleza, vamos pensar aqui. Aí a gente ali de brainstorm, aquela reunião. Aí eu falei, o que você acha da gente fazer projeto SER? SER, Suzano, Educa e Respeita. Aí ele falou, puxa, legal, vamos começar a montar essa proposta. Aí ele levou isso para a equipe dele, o Andrezinho e a Bia e o Lucas. Um beijo para eles, que são pessoas incríveis, que também, sabe assim, pau pra toda obra. Uhum. Eles pegaram esse projeto, Lud, e aí eles organizaram junto com a comunicação, e eles fizeram vários encontros em eixos. Então, o eixo mulher, o eixo juventude, pessoa com deficiência e o público da melhor idade. E eu
Assim, eu falei ontem, até no dia da palestra, eu tive uma fala bastante de proximidade com esses públicos. Primeiro, eu me sinto jovem ainda, apesar dos 30, Lud, bateu já o Não, tá peso. novo, tá novo. Eu ainda me sinto jovem, eu acredito que eu comecei muito jovem na Sim, prefeitura e eu tive a oportunidade de ter uma ascensão dentro da administração municipal, trabalhando muito, mostrando que a gente está ali para ajudar, muito mais que ocupar cargos. Ali nunca foi meu sonho, sabe? Ocupar cargos dentro de uma administração pública. Mas quando eu me vi ali dentro da comunicação pública e vi o quanto aquilo refletia para o bem comum, eu tomei como um processo da minha vida, sabe? Assim, eu quero sempre trabalhar com comunicação pública, que é o que me faz feliz. Então, eu me sinto muito jovem para poder dialogar. Eu tenho um livro sobre violência contra a mulher, sobre o ciclo da violência doméstica. Então, eu pude falar muito bem, assim, com o público com eixo da mulheres, sabe? Não só sobre isso, mas sobre políticas públicas, né? Para a construção do meu livro, Lud, eu levei mais de um ano fazendo pesquisa sobre todo o processo social para a gente para entender o porquê que a gente tem uma sociedade muitas vezes machista, retrógrada, quando a gente fala sobre mulheres, né? Então, sim. eu fiz um levantamento histórico, para entender, falar sobre machismo, falar sobre empoderamento feminino, sobre feminismo. E então eu me senti muito ali, apesar de homem, LGBT, eu não tenho local de fala. Então, Uhum. conseguir conversar e dialogar, para mim, foi muito importante enquanto comunicólogo. Com o público da melhor idade, eu era voluntário no SASP, como eu disse, então eu tinha muita proximidade com eles no processo de alfabetização digital. E da pessoa com deficiência, eu conversei muito, assim, com o público da comunidade surda, ter feito a CIL, ter trazido isso para a comunicação, me fez me aproximar muito também da pessoa com deficiência. Então, foram eixos que eu tinha já um envolvimento, foi muito Sim. fácil falar, apesar da gente estar ali, assim, um dos tópicos da minha palestra foi comunicar é existir. E quando a gente existe, a gente exige transformação. Eu falei Sim. para eles, assim, de uma forma muito, muito lúdica, assim, não deixem com que pessoas contem as suas histórias. Vocês são líderes, estão aqui se formando para vocês contarem as próprias histórias. E muitas vezes esses públicos, eles foram silenciados pela sociedade. Porque a gente fala que são minorias e não são. São eles que formam, somos nós que formamos a sociedade. Então, Lud, foi assim, maravilhoso, foi incrível. Eu agradeço muito o secretário Alex Santos pela oportunidade, ao prefeito Pedro Isch, à primeira-dama Débora Rafu, ao nosso sempre prefeito Rodrigo Achiuchi, que dividiu ali comigo, a nossa sempre primeira-dama Larissa. Os dois ali, Lud, eles me pegaram assim, jovem, e acreditaram no meu potencial, no meu trabalho, me oportunizaram trabalhar mais pela cidade de Suzano, que é a cidade onde eu nasci. Nasci aqui na Santa Casa, então para mim é uma felicidade, uma honra ter esse compromisso com o município, com as pessoas e principalmente com a comunicação, com o jornalismo. Legal. E metas? O que a gente pode esperar da comunicação até 2028? Muito trabalho, Lud, assim, óbvio que eu quero expandir todo o trabalho que a gente tem dentro da Central de Libras, eu quero expandir o trabalho que a gente tem de dados, é um trabalho que não é tão divulgado, até porque não tem muito sentido ali da gente ficar dando publicidade, mas mostrar pro prefeito, para o secretariado, todo o nosso trabalho, a produtividade da prefeitura, isso vai fazer com que a gente tenha melhores tomadas de decisão. Então, tudo isso a gente está trabalhando para e passo ali para conseguir chegar num bem comum. Quero continuar potencializando as redes sociais da prefeitura, o time de jornalismo, o time de eventos, entregas de equipamento. Então, o que eu posso garantir assim é dedicação total para a cidade de Suzano, para a população suzanense. Minha família mora, eu tenho família que mora no Jardim Imperador, família que mora no Parque Maria Helena. Então assim, tudo que eu faço é para que a população tenha mais informação, mais acesso à informação, mas que tenham também mais políticas públicas. Então, o que eu puder corroborar para que a gente tenha mais políticas públicas, o que eu puder trabalhar para que a gente tenha mais divulgação, eu vou continuar dando o meu melhor, o meu máximo para isso, Lud. Então,
Assim, o que eu deixo muito, muito claro é que eu já trabalho muito e eu não vou deixar de trabalhar nenhum dia em que eu estiver dentro da Prefeitura de Suzano. Legal, e você foi homenageado com o Prêmio Guará, Destaques do ano de 2024, exatamente pela sua condução da comunicação da gestão Achiuchi, né? Enfim, agora que segue na continuidade com o Pedro, como que você recebeu essa premiação? Lud, eu achei muito chique. Eu amei, assim, muito feliz pelo reconhecimento. Eu quero deixar aqui um abraço especial para Neuza, que é uma amiga querida. Ela tem um trabalho excepcional aqui dentro do grupo hoje, junto com o Walter Frazão. Então, a Neuza, ela foi uma pessoa, assim, que me acompanhou mais de perto, assim, todo o nosso trabalho. A gente sempre tá um falando com o outro. Óbvio que ela tem todos os compromissos dela aqui dentro do grupo hoje, ou dentro da prefeitura, mas eu fico muito feliz do jornal, sabe? Do grupo de comunicação entender o nosso trabalho ali do outro lado, sabe? Você, a Estela, que são pessoas, assim, são jornalistas jovens, mas que também, assim, eu sempre falo pra você, quando você tá nas pautas da prefeitura, quanto eu admiro o seu trabalho, você sempre ali muito eficiente, com perguntas muito prontas e perguntas necessárias ali, que são importantes pra gente levar o conhecimento à população. Então, eu fico muito feliz que vocês reconheceram o meu trabalho dentro da comunicação, e não só o meu, né? Eu falo que eu tô representando ali uma secretaria. Então, o trabalho dos meus 28 colaboradores, que são meus parceiros, que estão ali, Lud, dia após dia, que ficam comigo até tarde, assim, da noite. Ontem a gente saiu das nossas atividades, era mais de 10 horas da noite, sabe? Então, e a gente sempre tá ali trabalhando e se esforçando para que a gente chegue no bem comum. Então, saber que eu fui reconhecido, eu fico muito feliz, eu me sinto muito lisonjeado, agradeço demais a vocês, né? Também ao prefeito Pedro Isch, que me permitiu permanecer nesse trabalho, ao prefeito Rodrigo, que me permitiu dar início a essa jornada aqui na prefeitura de Suzano, né? Então, eu fico muito feliz. Eu tô, assim, sabe quando você fica bobo de felicidade? Sim. Eu ganhei aquele troféu ali e fiquei, falei, puxa, a gente se cobra tanto, Lud. A gente se olha assim, ainda mais nesse nosso meio de comunicação, a gente olha muito pro lado, né, Lud? Então, quando a gente recebe um agrado, assim, um reconhecimento, é muito gostoso. Porque você fala assim, eu tô no caminho certo, assim, eu tô sentindo que o que eu tenho feito tem sido visto de uma forma positiva, tanto pela população, mas pelos meus amigos da imprensa, sabe? Então, obrigado por vocês me oportunizarem esse momento. Obrigada pelas palavras, secretário. Muito obrigada pela sua presença. Parabéns novamente pelo prêmio. A gente já está chegando no final da nossa entrevista e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Passou rapidinho, né, Lud? Passou. Sempre assim, quando a conversa é boa. Mas olha, eu quero agradecer a todos que acompanharam aqui a nossa entrevista, a todos que deixaram os comentários aqui na nossa live. É muito importante a gente ter essa troca e eu fico muito feliz pelo espaço que o grupo hoje concedeu à Prefeitura de Suzano, a mim, hoje estando aqui. E muito obrigado por vocês colaborarem com os trabalhos da Prefeitura, por vocês estarem sempre ali em sintonia com a comunicação. E muito obrigado por terem acompanhado, por terem comentado. Deixem o like, né? Sim, não é assim, deixem o like. Deixem o like. Comentem. Sigam a página. Isso. Paulinho, Mas obrigado. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada por estar aqui conosco. E muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Obrigado pela sua audiência e eu te vejo no próximo episódio do Hoje no Ar. Tchau, tchau.